Muito bem. Olá a todos. Bom dia, boa tarde aos nossos colegas que estão presentes aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Meu nome é Fábio Veiga, eu sou presidente do Iberojur, também professor de Direito Comercial da Universidade Lusófona do Porto, e venho moderar esse painel que se chama, é o painel número 5 do nosso segundo seminário Luz Brasileira de Direito Público. O painel número 5 se chama Novos Desafios do Direito Privado e do Direito das Empresas, Responsabilidade Civil e Processual. Temos presentes três conferencistas que vão falar aqui direto da sala número 7 da Faculdade de Direito, e os demais falarão online. Bom, na ordem, eu vou convidar primeiro os que estão presentes. Na verdade, são 3 presentes, mas 2 falam agora porque eles têm um pedido especial, e os demais eu vou fazer todos online, e eu vou dar a minha conferência no final, né? Digo isso por quê? Porque a faculdade fecha às 8 da noite, no horário português, nós não podemos atrasar. Então, se atrasar no online, não há problema. Agora, se atrasar no presencial, eles nos tiram da sala. Por isso que eu vou dar preferência aos palestrantes presenciais. Eu quero convidar agora a doutora Viviane Macedo Garcia para vir dar a sua conferência. Ela é da Universidade Lusófona do Porto e vai falar para nós sobre o estudo comparativo das agências reguladoras brasileiras e das autoridades independentes de Portugal. Muito bem-vinda. Tem a palavra, doutora Viviane. Muito obrigada, Fábio. Gostaria de agradecer toda a organização do Iberojur, a pessoa do Fábio, da Giovana, aqui presentes, e parabenizar pelo evento, que está sendo um sucesso. Eu pude acompanhar aqui presencialmente, numa faculdade lindíssima, né, que é a Faculdade de Direito de Coimbra. Eu não conhecia. Não sei se vocês puderam ouvir agora o sino tocando, 3 minutos de sino tocando, um lugar lindíssimo. Bom, o meu tema, eu fiz um estudo comparativo das agências reguladoras no Brasil e das autoridades independentes, né, aqui de Portugal. Como vocês sabem, no Brasil, o sistema regulatório ele vem sendo implantado paulatinamente. No Brasil, nós temos uma tradição, assim como Portugal é um Estado unitário centralizador, o Brasil também vem de uma tradição centralizadora, seja na época que era Brasil colonial, e ainda depois que houve a proclamação da República, ao contrário dos Estados Unidos, ela não foram estados que se uniram, mas um Estado unitário que se fragmentou, mantendo ainda essa centralidade, essa centralização forte, tanto no Poder Executivo como na União. Então, nós temos essa característica que, ao longo do tempo, ela ainda foi sendo ainda mais autoritária e centralizadora e também intervencionista ao longo dos períodos de ditadura. A nossa primeira reforma administrativa feita, né, no governo novo de Getúlio Vargas, buscando implantar uma burocracia num Estado totalmente patrimonialista. Essa burocracia, ela tinha uma característica autoritária de tecnocracia, e ao longo do tempo, depois em todo o período da nossa ainda jovem república em relação aqui a Portugal, nós tivemos, né, os períodos autoritários que acentuaram ainda mais essa característica no Brasil de uma forte intervenção. Durante o governo militar também houve, né, uma reforma do Estado, com o alargamento e a criação de diversas autarquias, fundações, institutos públicos. Então, houve uma descentralização administrativa, mas permanecendo ainda o poder, né, de tutela dos órgãos ministeriais, de tutela da administração direta. E foi somente em 96, com a reforma empreendida no governo de Fernando Henrique Cardoso, que houve essa primeira tentativa de trazer elementos da administração gerencial.
A reforma realizada em 96, foi a primeira realizada em um ambiente democrático, então ela traz para o Brasil elementos de diversas outras, né, que estavam sendo discutidos no mundo, em especial nos Estados Unidos, e aí vieram as privatizações, vieram também as agências executivas e as agências reguladoras como uma nova forma de organizar a administração pública. O governo, né, à época, o ministro era o Bresser Pereira, e o Bresser Pereira fazia uma distinção, né, de 4 componentes de processos básicos, então ele fazia a delimitação das funções do Estado, reduzindo a atuação por meio de privatizações, terceirizações e publicizações. As atividades exclusivas do Estado, em que o Estado prestaria diretamente as atividades principais, seria feita ainda assim a terceirização das atividades auxiliares. Nos serviços sociais e científicos do Estado, em que haveria uma publicização das atividades principais a serem executadas por entidades públicas não estatais, e terceirização das atividades auxiliares, e, por fim, a produção de bens e serviços para o mercado, em que haveria total privatização das atividades principais e auxiliares. E assim foram sendo realizadas as privatizações no Brasil e foram constituídas as primeiras entidades reguladoras, as agências reguladoras. Não houve, de início, uma lei, aqui em Portugal a gente chama de lei quadro, né? Não existiu uma lei geral das agências reguladoras, elas foram sendo criadas por leis próprias. A primeira lei foi a 9.427, de 96, que criou a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e nesse compasso, até 2017, com a criação da Agência Nacional de Mineração, nós temos 11 agências reguladoras federais. Temos diversas agências reguladoras estaduais e também agências reguladoras municipais, em especial realizadas por meio de consórcios públicos, né? São consórcios, agências reguladoras criadas por meio de consórcios públicos. Bem, em 2019 veio finalmente uma lei criando uma estrutura comum das agências reguladoras, que é a Lei 13.848 de 2019. Essa lei, ela não veio à toa, ela é uma pressão mesmo, da mesma forma que lá no governo Fernando Henrique foram criadas, né, as agências reguladoras, como uma pressão do próprio FMI, do Banco Mundial, para empréstimos, né, nos países em desenvolvimento. Agora também já existia uma pressão por maior compliance das agências reguladoras. Essas discussões a respeito de captação de pessoas das agências reguladoras pelo mercado privado nos Estados Unidos, ela vem desde a década de 20, da década de 30 do século passado, e a gente agora no Brasil, em 2019, finalmente veio a Lei 13.848, já na esteira também da Lei das Empresas Estatais, da nova LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, trazer uma modernização do direito e, principalmente, trazer aspectos de transparência, compliance, né, exige um plano, né, de integridade e também de governança pública, para que a gente permita uma maior participação do cidadão e de todos os setores interessados, que é uma exigência que já estava sendo feita aqui na Europa, né, pela comunidade europeia, já há bastante tempo. Portugal também, nos mesmos moldes, foi sendo criadas as agências reguladoras de acordo com as exigências da União Europeia. Em alguns casos, a União Europeia exigia realmente que essa agência tivesse independência. Em outros casos, maior ou menor grau, né? Em alguns países, ao internalizar as diretrizes da União Europeia, foram criados órgãos despersonalizados, como é o caso da França. Aqui em Portugal, as autoridades independentes elas foram sendo criadas, e depois, em 2013, veio a Lei Quadro,
criando também essa estrutura, uma estrutura normativa bem robusta, como é aqui em Portugal, normalmente bem detalhada, é quase um regulamento mesmo. E também trouxe a preocupação com a transparência, com a participação e também com as responsabilidades, fixando mandato, fixando quais são os órgãos das agências reguladoras e trazendo uma uniformidade a essas entidades reguladoras. A preocupação que sempre a doutrina faz seria qual a natureza jurídica dessas agências reguladoras. No direito brasileiro, elas são autarquias especiais, né, assim classificadas, justamente pela independência. Então, o que as distingue das autarquias comuns é essa independência administrativa orçamentária e fixação de mandato, uma questão que esse ano, né, depois da nossa lei 13.848 de 2019, veio a pandemia ela veio mostrar a importância do mandato, a importância dessa independência técnica das agências reguladoras. Nós tivemos lá no Brasil a Anvisa, que é uma agência reguladora que tinha um posicionamento confrontante com o Ministério da Saúde, e ainda assim a Anvisa conseguiu manter a sua posição técnica, até com o presidente da Anvisa escrevendo memorando contra a posição do presidente da República. Então, se não tivesse essa independência, essa autonomia que a lei veio resguardar, não seria possível, né, uma série de medidas foram tomadas, até mesmo a aceitação das vacinas. Daí a gente vê a importância de que esses órgãos que têm decisões técnicas, que eles realmente tenham a garantia, né, e tenham essa independência assegurada, seja através do mandato dos seus dirigentes, seja através da autonomia administrativa e financeira, porque sem autonomia financeira não existe autonomia. Então, eu percebo que a discussão no Brasil ela é tardia, mas muito bem-vinda, né? Essa discussão já vinha sendo colocada, e só em 2019 o Brasil conseguiu aí sim colocar as agências reguladoras no patamar que já existe aqui na União Europeia há mais tempo, e nos Estados Unidos, né, desde aí da década de 20 do século passado. Então, essas eram as minhas considerações. Acho que eu já estou no meu tempo, né? Muito obrigado, doutora Viviane, pela sua exposição. Depois podemos fazer perguntas, mandar por e-mail, né? Vai ter que sair mais cedo aqui da nossa conferência ao vivo. Mas eu quero chamar agora o doutor João Alexandre Silva Alves Guimarães, que está presente no auditório. Online vai acompanhar a Ana Júlia Silva Alves Guimarães, que pelo tempo eu acho que o doutor João vai falar sozinho. E o seu tema, ele vem daqui mesmo, da própria Universidade de Lisboa, de Coimbra, onde faz o seu doutoramento, e vai falar sobre a responsabilidade civil nos tempos de vigilância civil. Bem-vindo. A pessoa mais alta tem... Bom, muito boa tarde a todos. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Obrigado, Iberojur. Meu nome é João Alexandre Guimarães. Escrevi junto com a Ana Júlia, que está aí aparecendo agora, esse artigo, que é uma parte das nossas pesquisas, a minha do doutorado, a dela no TCC, trabalhando a questão da responsabilidade civil em cima dessas novas tecnologias. E o que a gente fala de nova tecnologia? Normalmente a gente liga à inteligência artificial. Hoje, as redes sociais, tudo aquilo que nós estamos compondo, né, de tecnologia que a gente tem, computadores, smartphones, tudo a gente tem uma inteligência artificial dentro dela, um algoritmo que nos apresenta sempre algumas coisas. Então, aquilo que nós vemos nos feeds, aquilo que nós recebemos, daí todo mundo brincar, se eu falar de viagem, logo depois aparece publicidade de viagem. Se eu falar eu estou conversando com meu amigo sobre trocar o meu relógio, aparece logo posteriormente uma propaganda sobre o seu relógio. E isso acaba refletindo na sociedade. Hoje, nós consumimos tudo aquilo que nós consumimos, tudo aquilo que nós... E o consumo não é só produtos, mas também informações. Tudo aquilo que nós vemos estão pré-programadas a partir dos nossos gostos.
Existe uma palavra em inglês, que é o profiling, e que a gente usa para o português, uma personalização, uma personificação daquilo que aparece para nós, seja feeds, seja sites, seja aplicativos, de acordo com aquilo que nós gostamos. E o problema é que isso pode controlar a sociedade. Nós já vimos isso, por exemplo, no Cambridge Analytica, nós já vimos isso na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e acontece que isso pode modificar o jeito que a sociedade percebe, tanto na questão do consumo, quanto na questão de informações a qual ela vai obter. Pode ver que nós estamos no Brasil, né, num período de eleição. Normalmente, se você é a favor de um partido, as pessoas do outro partido não aparecem para você mais. Começa a aparecer cada vez menos. Por quê? A própria rede social, o próprio Instagram, acha que essa pessoa não é mais social para você. Ela não vai te deixar muito feliz vendo as notícias daquilo ali e acaba te apresentando pessoas que pensam igual a você. Então, quando a gente pensa isso em relação a todas as informações, a gente está construindo uma sociedade de acordo com o que a inteligência artificial quer, ou que as grandes empresas programam essa inteligência artificial para fazer. E quando a gente pensa na responsabilidade civil, infelizmente hoje nós não temos um mecanismo para proteger, para responsabilizar. Por quê? Se a gente for pensar nos conceitos da responsabilidade civil, nós precisamos sempre de um ente, alguém que vai causar um dano, de um dano aparente, e esse dano normalmente ou é material, é estético, normalmente envolve uma quantidade de dinheiro. A gente consegue fazer um quanto indenizatório. E quando a gente pensa isso na internet, quanto que vale o meu dado? O seu dado, professor Fábio, o dado de quem está aqui, o dado de quem está na internet. O nosso dado único não vale praticamente nada. Mas todos os nossos dados em conjunto valem muita coisa e pode modificar a situação ou aquilo que a gente vê na sociedade. Então, talvez a gente não tenha um quanto indenizatório para cada um. A gente não sabe se o meu dado vale 100 mil ou se o meu dado vale R$1, ou se vale €1, né, aqui. A gente não tem essa noção, mas a gente pode mudar a sociedade através desse algoritmo, através do que a inteligência artificial apresentar para as pessoas. Então, se você consegue apresentar uma ideia para as pessoas certas, isso multiplica, isso se potencializa dentro da rede social. E hoje a gente não tem esse controle a partir da responsabilidade civil, porque a própria rede social pode falar o seguinte: olha, nós programamos a inteligência artificial para fazer tal coisa, mas na hora que ela fez, a inteligência artificial tem um mecanismo que a gente chama de autoaprendizagem, ou machine learning, que ela pode se autoaprender de acordo com as próprias ações que ela tem e o seu próprio banco de dados. Isso ela pode sair daquilo que foi programado. Então, se ela sair daquilo que foi programado, como é que eu vou culpar uma inteligência artificial, sendo que ela não é um ente, ela não tem personalidade? A gente não consegue culpar um ente sem personalidade. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode trabalhar o transhumanismo, mas como é que a gente vai aplicar isso dentro da inteligência artificial? Então, são algumas perguntas que a responsabilidade civil hoje, infelizmente, não consegue atender. E a própria União Europeia está preocupada com isso, tanto que veio um documento agora, a Carta Branca, mostrando que entes de inteligência artificial são os mais difíceis de ser responsabilizados e que são praticamente o que nós convivemos todos os dias. Então, ou nós precisamos repensar a responsabilidade civil, é uma necessidade mais do que urgente, para que a gente consiga, caso venha a ter um dano dentro da sociedade, igual tivemos já o Cambridge Analytica, igual tivemos alterações em eleições, e se isso prosperar em outras coisas, a gente pode ter uma sociedade dominada por aquilo que as Big Techs querem. E talvez elas nunca sejam responsabilizadas por esses atos que serão incorretos. Quero agradecer a oportunidade e espero que todos tenham interesse de ler o nosso artigo posteriormente. Obrigado. Obrigado, João e Ana Júlia, pelo tema escolhido, um tema muito interessante, muito importante, né? A responsabilidade civil é um tema que nunca vai deixar de estar na nossa órbita jurídica de análise. Também estudo responsabilidade civil no âmbito do direito empresarial. Talvez fale até um pouquinho aqui hoje também. Mas, excelente, João. Eu vou agora passar, então, para os online que estão aí, os colegas. Vou voltar para a ordem.
E o último a falar aqui presencial serei eu, se nós tivermos tempo, espero que sim. Muito bem, então eu queria perguntar se o Nicolas Ador e Juliane Andretta estão? Sim. Eu estou aqui, professor. Sim. Não vai... Os dois vão falar ou querem ou só um fala? Os dois vão falar. Muito bom. Então tem 10 minutos, mas eu vou apresentar então o Nicolas Ador e Juliane Andretta. O Nicolas é da Faculdade Inspirar, né, no Brasil, e a Juliane é da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Brasil. O tema escolhido por eles é a necessidade de uma política de design centrado no usuário no planejamento de serviços públicos digitais. Então, tem a palavra, tem 10 minutos. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos. Bom, eu farei uma breve apresentação inicial e em seguida eu passarei então a palavra ao professor Nicolas. Bom, o nosso trabalho, ele pretende apresentar um estudo introdutório sobre a necessidade de implementação de uma política de design centrado no usuário, no planejamento e no lançamento de serviços públicos digitais. Diversos programas originários do governo brasileiro, como a gente pode comentar, o Programa Universidade para Todos, né, o ProUni, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o E-Cidadania e o Bolsa Família, são feitos por meio de plataformas online que tem então ali o acesso desses usuários, o cadastramento e a implementação e prestação de contas. Nesse sentido, nós entendemos então que a usabilidade ela seria importante nesse alicerce para a elaboração dessa plataforma digital, já que ela proporciona um alcance eficiente aos indivíduos interessados. Nessa linha de ideias, nesse contexto, utilizando então o método hipotético dedutivo, aliado então com a pesquisa técnica de pesquisa bibliográfica, nós pretendemos responder a seguinte pergunta de pesquisa: uma política de usabilidade enseja em melhor eficiência na prestação de serviços públicos digitais? Agora, então, eu passo a palavra ao professor Nicolas e ele vai continuar a exposição. Pois bem, obrigado, Juliana. Então, é uma questão interessante em relação à usabilidade, a importância dela, né, para o planejamento de políticas públicas, é justamente porque ela consegue facilitar, podemos dizer, a utilização de uma determinada plataforma, né, de determinado objeto, né, tirando que a gente fala de uma carga mental que ele necessita para utilizar aquele portal ou, enfim, aquela plataforma. O que isso enseja, né? Eu dou um exemplo, né, em relação à minha tese de doutoramento aqui da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é em relação à plataforma consumidor.gov. E aí a gente pode até comentar um pouquinho também sobre a própria questão de responsabilidade do consumidor, tudo mais. Bom, o que acontece? Nós temos aqui no Brasil né, a título exemplificativo, a plataforma consumidor.gov. Nada mais é do que uma plataforma de, digamos, de conciliação, de mediação entre empresa e consumidor, em que o consumidor ele registra reclamação nessa plataforma pública e nisso, aquela empresa que ela é registrada nessa plataforma, ela consegue responder às demandas ali dos consumidores, eventualmente resolvê-las, e assim evitar uma possível judicialização. O que é um fato aqui no Brasil, que nós temos uma judicialização muito grande em áreas como o direito do consumidor, até porque nós temos uma legislação que facilita, em casos menores, podemos dizer assim, esse acesso ao judiciário. Então, qual que é a questão aqui? Nós temos, apesar de nós termos aqui um imenso progresso no que tange a questão de evolução na ideia de e-government, por exemplo, com a questão do .gov aqui no Brasil, com a unificação de sistemas, grande parte desses serviços são subutilizados, justamente porque várias dessas políticas elas não tiveram essa política de usabilidade, elas não fizeram testes em relação a como o usuário percebe aquela plataforma, qual é a facilidade, a dificuldade ali encontrada. A usabilidade ela vai justamente nesse sentido de que, aplicando uma metodologia empírica, muitas das vezes, para eu consigo verificar qual é o caminho que o usuário ele vai percorrer. Por quê? Apesar de uma certa maneira, o desenvolvedor de interface, né,
ele tem a sua percepção, ele baseia em teorias, ele não consegue verificar, né, ao menos empiricamente, qual é a percepção do usuário, um usuário comum, em relação àquela plataforma. E isso também deve se considerar também o próprio contexto social, contexto cultural de cada país, de cada região. Nós temos aqui no Brasil não só uma questão de legalização muito grande, né, uma busca pelo amparo legal, um amparo judicial muito grande, mas também nós temos uma certa dificuldade no que tange, principalmente as classes menos favorecidas, de acesso ou de serviços públicos que anteriormente eles eram feitos diretamente, de forma presencial. Então, a ideia da usabilidade é justamente responder a seguinte questão: eu consigo melhorar essas plataformas, eu consigo facilitar com que o usuário comum consiga utilizar tais serviços, e isso seja não só numa melhoria de um serviço público, mas também na política pública que está por trás daquele serviço, justamente porque eu consigo verificar de uma melhor maneira qual vai ser o comportamento do meu usuário, o que aquele usuário vai necessitar em cada passo, em cada processo dentro daquela plataforma, e por isso o design centrado no usuário, cada vez mais ele vai adentrando no universo jurídico, não só no planejamento de serviços públicos, né, na área de direito administrativo, mas também na questão da própria responsabilidade civil, por meio verificando também que o consumidor, aquela pessoa, né, que tem uma demanda com uma determinada empresa, a empresa ela pode desenvolver plataformas, ela pode fazer parcerias com outras empresas, ela pode adentrar nessas plataformas já existentes, que já tem uma política de usuário muito bem condensada. Isso facilita a resolução de problemas, a resolução de conflitos ali ao fim do processo. Bom, foi uma fala rápida aqui, né, apenas introdutória. Gostaria de agradecer a oportunidade, os cumprimentos aqui de Curitiba, aqui do Brasil, para os colegas aí de Portugal, e encerro a nossa palavra. Muito obrigado, doutor Nicolas. Vou ver se eu consigo voltar aqui para a galeria. Não sei se vocês estão me vendo aí, tá todos vendo, né? Não sei se está assim, tá certo? Sim. Vou passar então agora para a nossa próxima conferencista, doutora Maria Gomes Santos, da Universidade de Salamanca. Vai falar sobre o Compliance Programs as Tools to Foster Competitions, no caso da União Europeia. Maria Gomes, ¿hablas español? Claro. Puedes hablar en español también. Eu falo um pouquinho de português, mas só um bocadinho. Ah, muy bien, muy bien. Semana pasada estuvimos en Salamanca, ahora aquí Eu estamos. sei. Bienvenida, bienvenida. Eu estava em Coimbra. Bienvenida. Tienes la palabra 10 minutos. Well, thank you, Fabio, so much for your introduction, and many thanks to the rest of the organization for your kind invitation to participate in this international congress entitled Seminário Luso Brasileiro de Direito Público, hosted by the prestigious University of Coimbra, with the presentation Compliance Programs as Tools to Foster Competition, the Spanish and the European case. Well, for those who are not familiar with this kind of mechanisms, let me explain that compliance programs are conceived as essential instruments in the design of business strategies. The interest in these sort of tools drew particular attention in Spain as a result of the entry into force of Article 31 bis of the Penal Code in 2015, which introduced for the first time in the Spanish legal system the possibility of exempting a legal entity from criminal liability when it had effective compliance programs. Beyond its function in the field of criminal law, compliance programs stand as a useful mechanism in other disciplines, especially in those in which the performance of certain behaviors can be punished through an administrative sanctioning procedure. Thus, compliance programs serve as instruments that properly designed effectively help to prevent, detect,
and respond to the possibility that a company may engage in illegal conduct that entails criminal or administrative liability. However, reducing the utility of these tools to instruments only refer to the administrative sanctioning procedure, the scenario is to conceive these instruments from a very simple point of view. The true added value offered by compliance programs, at least in the specific field of competition law, goes much farther. Having stated the foregoing, I will point out at the explicit utilities identified by the Spanish Competition Authority, the Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, in its guide on regulatory compliance programs in relation to antitrust laws, published in June 2020, that go further to their typical functions in administrative sanction proceedings. Well, to start with, I would like to highlight that compliance programs benefits the market. In general terms, it can be stated that compliance programs are beneficial for companies as they all can be punished in administrative sanctioning procedures. With this in mind, the added value provided by this type of tools is reduced to a purely contingent value. It may or may not happen, and it will add value to a company only if there is an administrative sanctioning procedure in which it can take effect, essentially by means of a reduction of the sanction. On the contrary, compliance programs always create advantages in competitive terms, since they are based on a logic that points in that direction. Competition law is a discipline that transversely affects the legal system and guides it toward greater competitiveness. However, despite the fact that the general interest and the economy are main recipients of the benefits that the existence of a market base of effective competition entails, individually, companies also obtain advantages that derive from this market structure. Compliance with competition regulations, and therefore the use of any legal instrument aimed at favoring it, such as these compliance programs, contributes not only to foster a more competitive market, but to achieve greater efficiency as a result of greater competitive tension. The second point that highlights the CNC, the Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, in its guide, is that this authority considers the benefits of implementing a compliance program for a company far outweighs the cost of implementing it. I mean, the statement responds to a simple logic. Compliance programs are useful not only in the field of competition, but also in other matters, so that their design and implementation do not usually start from the scratch. In other words, when a company decides to incorporate a competition compliance program, normally other compliance programs and internal policies, such as protocols or codes of ethics, already exist in this company. In its virtue, it could be a fear that the cost of this implementation is usually more than affordable for the company. And to finish, the third point that the CMC highlights is that compliance programs serve as tools to prevent reputational risk. No client, worker, or supplier wants to be harmed if a close collaborator is sanctioned, since reversing the reputational damage of the so-called brand value is usually very costly. Consequently, the fact that a company had a compliance program can be interpreted by the rest of the operators as a plus of confidence, which in turn could be translated into a reduction in transaction costs and a better allocation of resources that, in the end, provide greater competitiveness in the market. Okay, just the conclusions. Competition compliance programs are conceived as effective mechanisms that allow mitigating the liability of infringing company involved in an administrative sanctioning procedure,
but the added value offered by these instruments go much farther. Compliance programs in competition bring utilities and improvements in the configuration of a more competitive and efficient global market. Although the Spanish Competition Authority has made a considerable effort to state what criteria should lead the design of compliant programs and the effect that they would have within an administrative sanctioning procedure, it would be convenient that the advantages that they entail in competitive terms were much more valued. Advantages that as has been exposed in this present work, result in an improvement of the economy and the world, the global welfare. So that's all. Thank you for listening. And now if you have any question, I would be pleased to answer them, or you can send me an email. You can reach me wherever you want. Thank you. Gracias. Obrigado. Thank you, Maria, por su conferencia, por su charla. Obrigada. Muchas gracias. Agradeço a palestra da doutora Maria Gomes Santos, da Universidade de Salamanca. Agora, aqui no online, deixa eu ver se tem mais alguém. Depois da Maria, já foram os 2 presenciais e falta eu. Eu vou dar a minha breve conferência. É um tema, o meu tema, ou seja, Fábio da Silva Veiga, sou professor da Universidade Lusófona do Porto e também sou investigador na Espanha. Eu fiz a minha tese de doutoramento na Universidade de Vigo, defendi em 2017, e desde o ano 2016 eu faço pesquisas na Universidade de Alcalá, em Madrid, no Departamento de Direito, junto com o professor Ferrer, e ele, professor Vicente Ferrer, e ele tem me acompanhado, né, nas minhas pesquisas, e é uma pessoa que tem dado tudo que ele sabe, é uma das pessoas mais emblemáticas na área do direito de sociedades em Portugal, na Espanha. E bem, os temas mais relevantes, né, que eu escolhi ultimamente é falar sobre os deveres dos administradores, né, no âmbito dos conselhos de administração. Eu escolhi aqui um tema que se chama robôs nos conselhos de administração, riscos e desafios no direito de sociedades, né? Quais são os principais riscos e desafios? Primeiramente, né, os conselhos de administração, a norma, as leis, tanto portuguesa quanto a espanhola, trata de configurar as regras jurídicas, os deveres de conduta desses administradores com base em administradores que são pessoas físicas. Pode, sim, ter administradores de pessoas jurídicas, sim. No entanto, tanto a Espanha quanto Portugal, elas obrigam que todo representante de uma pessoa jurídica seja uma pessoa física. Então, se nós tivermos um administrador de pessoa jurídica, ele tem que ter uma pessoa física por trás. E onde entra o problema? Desde o ano 2014, por exemplo, nós já temos robôs administradores. Em 2014, uma empresa em Hong Kong, chamada Deep Knowledge Venture, ela tinha, dentro do seu conselho de administração, haviam 6 membros do conselho de administração, um era robô. O que fazia? Então, esse robô, ele coletava as informações, tinha as informações sobre determinado tipo de assunto e emitia um parecer. Os outros administradores poderiam ou não ouvir as informações do robô para também emitir decisões. A lei ia dar a responsabilidade para o robô? Não. A lei não é configurada para responsabilizar robôs, porque foi feito para responsabilizar pessoas singulares ou pessoas físicas, nem mesmo as pessoas jurídicas conseguem ter essa responsabilização, depende dos seus atos, mas sim as pessoas físicas. Em 2016, a companhia finlandesa de software Tieto, né, que era cotada na bolsa da Finlândia, ela também tinha uma robô chamada Alicia T, em que essa robô é um sistema de inteligência artificial, ela era membro da equipe de direção da empresa, ou seja, os demais membros da equipe de direção reconheciam a Alicia como membro da equipe, né? Então, a equipe tinha um robô como membro. Mas, tanto a lei de Hong Kong quanto a lei finlandesa não reconhecem os robôs como administradores, porque precisam, de fato, de uma pessoa humana, uma pessoa física.
Quais são então os principais riscos, né? Já que a minha pequena intervenção aqui vem falar desses riscos, quais são os principais riscos em ter robôs no conselho de administração? Se eu sou um administrador, eu vou tomar uma decisão. Normalmente, o que fazem os administradores? Os administradores, quando querem tomar decisões estratégicas, consultam os demais sócios em assembleia, mas também podem fazer consultas através dos departamentos, por exemplo, de compliance, pode pedir para o setor jurídico fazer um relatório ou passagem de informações técnicas na área jurídica, ou setor de estratégico de competitividade, né? Passar relatórios. Os administradores têm que buscar essas informações, assim que os administradores vão tomando decisões. O que a lei diz, né, com relação a esse dever de um administrador atuar com uma conduta que nós chamamos na lei portuguesa e na lei espanhola, dever de diligência, né, ser um bom administrador, diligente. Esse dever de diligência, historicamente, era um dever que se pautava na figura tradicional do homem médio, bônus pátria famílias, e foi evoluindo. Então, desde os anos 60, quando surgiu na Alemanha esse bônus pátria famílias como o símbolo do administrador equilibrado, do administrador razoável, foi evoluindo até chegar aos anos 2000, aqui em Portugal, com a reforma do Código de Sociedades Comerciais, em 2006, nós temos, então, um administrador que tem que ter competências técnicas mais evoluídas. Essas competências técnicas quer dizer o quê? Que ele não basta ser só um homem médio, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que, talvez, ter cursos ou preparação acadêmica, preparação especializada, né, para ser um administrador, depende do tipo de empresa que ele está atuando, e ele tem que saber buscar a informação correta antes de decidir. Essa parte de buscar informação que se conecta com as questões do robô. A lei portuguesa, por exemplo, não tem um dever concreto em que os administradores têm que ter esse dever de se informar, né? Mas a lei espanhola, a Lei de Sociedades Capitais, o artigo 225, número 3 da Lei de Sociedades Capitais da Espanha, diz que os administradores eles podem solicitar e podem também oferecer essas informações. E aí que entra a questão dos robôs, porque um administrador, então, poderia ter a assessoria, né, ou a companhia de um robô? Poderia ou não? E essa é a pergunta. De acordo com o que nós temos hoje na nossa legislação, primeiro, no âmbito europeu, né? O âmbito europeu está incentivando, né, desde o ano 2015, né, através de recomendações, que a inteligência artificial seja promovida, seja estudada no âmbito técnico e também no âmbito jurídico. E também, desde o ano 2015, fala-se de uma personalidade jurídica dos robôs. Se nós falamos que tem uma lei de sociedades capitais da Espanha e o Código de Sociedades Comerciais de Portugal dizem que os robôs, que os administradores, pessoas jurídicas, poderiam ser representados, aí a questão é essa. Então, se eles podem ser representados por um robô, personificando, né, o robô, teríamos aí uma possibilidade de o administrador robô ser colocado dentro do ordenamento jurídico. No entanto, como as nossas duas legislações, tanto a portuguesa quanto a espanhola, não prevê, ou seja, prevê que é obrigado ter uma pessoa física representando a jurídica, portanto, ainda não é possível nós termos robôs administradores. De fato, existe, mas de direito ainda não é possível. Quais são os benefícios, antes de falar dos riscos, de ter um administrador robô? Benefícios. A vantagem de ter administrador robô num conselho de administração é que os robôs, né, por serem entidades ou serem programados, eles não haveria conflitos de interesse, que é um dos principais problemas dos órgãos societários, né? No direito de sociedades, os principais problemas é haver interesses. Um tem um problema, um interesse, outro tem outro, e há muitos conflitos, né? Os robôs não têm esse elemento subjetivo, portanto, seria algo assim que seria vantajoso. No entanto, há alguns riscos, né? E os riscos também têm a ver com esse elemento subjetivo, que tem a ver com o fato de um robô não poder, por exemplo, respeitar
a lealdade, né? Lealdade é um elemento humano, é um elemento jurídico também, dever de lealdade, está no artigo 227 da Lei de Sociedades Capitais da Espanha e no artigo 64, número 1, linha B do Código de Sociedades Comerciais, diz que nós, né, ou os administradores, devem ter lealdade para com a sociedade, ou seja, a sociedade comercial. Então, quando o administrador ele atua no âmbito das suas decisões, ele tem que preservar o interesse da sociedade, antes mesmo de interesse dos sócios ou de outros chamados stakeholders. Tem que ter um interesse social. E aí entra a questão, né? Os robôs não têm essa sensibilidade ética, não tem, porque eles podem ser programados, pode haver algum tipo de programação em que o robô possa ser ou não inclinado para algumas decisões e haver vícios, né? E do mesmo modo, os administradores que estão a trabalhar dentro de um órgão de gestão, um órgão de administração, talvez também não teriam a capacidade técnica de escolher o robô correto e identificar nesse robô as suas habilidades do ponto de vista técnicas e também, mais ainda, do ponto de vista da sensibilidade sobre o dever de lealdade. O robô poderia ser programado para não ter lealdade, ou seja, ele não consegue ter essa sensibilidade. Então, esse seria um dos riscos, né, atuais de nós considerarmos o robô dentro do órgão de administração, ele não ter a capacidade de subjetivar. E se nós temos elementos subjetivos dentro do direito, principalmente com relação a um conselho de administração, em que precisamos do elemento dever de lealdade, né, respeitar e agir e atuar em interesse da sociedade. Quando tomamos uma decisão, né, no órgão de administração, o robô não poderia, como é de fato, estar treinado para isso. Então, só falando na última parte sobre treinamento, os robôs eles são treinados para para colher informações, para conhecer, para emitir relatórios, para dar as suas opiniões, né, no âmbito de vista de um relatório que emitem os robôs no conselho de administração, só que esse treinamento não é tão fácil a partir de dias que nós vivemos, e esse também é um ponto assim, que nós corremos risco. Como nós vamos treinar a ética? Como nós vamos treinar a lealdade? A diligência é possível treinar, né? Diligência, tomar cuidados, saber para onde deve ir, isso é possível, mas o elemento subjetivo da lealdade, aí estaria o maior risco dentro de um conselho de administração. Então, essas são uma das questões que eu tenho analisado e espero também tentar contribuir para a academia jurídica sobre o dever de lealdade dos administradores no campo também da inteligência artificial, da tecnologia. E bem, quero deixar aqui então meus agradecimentos a todos os participantes que estão me ouvindo nesse momento. Bom, sendo assim, eu sendo o último a falar, me parece que todos já falaram nesse painel, tanto o Nicolas quanto a Maria Gomes, João Alexandre, Viviane e eu próprio. Eu queria perceber se há alguma pergunta. Nós estamos aqui online presencial. No presencial, nós já estamos para finalizar o nosso evento no dia de hoje, aqui em Coimbra, já vai dar quase 7 horas da noite. Se não tiver perguntas, eu darei por encerrado esse painel, agradecendo a todos os participantes que estiveram presentes aqui conosco na sala durante o dia inteiro. Começou esse evento às 9h30 da manhã, nós abrimos a sala, e dizer que amanhã voltaremos a partir das 10 horas no horário português, 6 horas da manhã no horário brasileiro e às 11 horas no horário espanhol. Sejam bem-vindos, né, novamente ao nosso congresso, ao nosso seminário, já no Chá de Salamanca. Espero revê-los todos no dia de amanhã. Sobre certificados e essas questões de publicações, falarei também com vocês amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Obrigado, Maria. Gracias.